Boa noite. Mais de 5 milhões de famílias brasileiras não têm onde morar ou vivem em situação precária. Essa conta negativa se arrasta há anos, à margem do desenvolvimento urbano nos grandes centros. Um dos problemas está na renda do brasileiro. Como garantir alimentação, roupas e ainda ter dinheiro para comprar a casa própria? A habitação no Brasil é um dos assuntos do Jornal da Cultura de hoje. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta... Vai voltar, atenção. Participam desta edição do Jornal da Cultura Vladimir Safatli, professor de Filosofia da Universidade de São Paulo, e Marco Antônio Villa, historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos. A polícia continua encontrando drogas e armas nas buscas feitas no Complexo do Alemão, região norte do Rio de Janeiro. Mas a população reclama de casos de abuso de autoridade, invasão e saque de casas. O balanço da polícia é atualizado constantemente. Números e imagens que impressionam. As operações na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão recuperaram 350 veículos, sendo 320 motos. Nos lugares mais inusitados são encontradas drogas e armas. O fuzil com carregadores e munição foi encontrado na caçamba de lixo. A Operação Pente Fino da polícia gera protestos. Este pastor deixou um recado na porta da igreja, pedindo que não seja arrombada pela terceira vez. Já 2 vezes com essa daqui que já arrebentaram o cadeado, deixaram a igreja aberta aí e o som, os instrumentos aí. No alto do morro, casas destruídas na invasão ao complexo. O muro começou a cair, quase que mata meu neto, me mata que eu tinha acabado de sair lá de dentro, só voltei para pegar meu neto. Moradores também denunciam que policiais teriam recebido propina para facilitar a fuga dos traficantes no sábado à noite. Não haverá nenhum tipo de denúncia que não deixará de ser devidamente apurada, investigada. E se isso for verdade, se ficar comprovado, os policiais serão expulsos e entregues à justiça. Os criminosos desceram pela calha ao lado desta creche, na favela da Grota. Arrebentaram a grade e chegaram até a galeria de esgoto. Foram 300 metros até a favela vizinha, no Morro do Adeus. Enquanto escapavam, um tiroteio distraía a polícia. Os tiros chamaram a atenção e aí puderam sair pelo lado de lá. Enquanto os policiais procuram por fugitivos, outros uniformes voltam às ruas. As escolas da Zona Norte foram reabertas e 11 mil crianças retomaram as aulas, devidamente protegidas pelos militares. Essa questão aí do pente fino na favela é inevitável, mas o que me chama a atenção, que aliás a gente já tem falado aqui no Jornal da Cultura, o problema da corrupção, que está no coração da sociedade, não é? No Rio de Janeiro tem a chamada, assim como em outros estados, a chamada banda podre da polícia. Mas veja o seguinte, essa é a questão que está acontecendo com a população, essas denúncias. Tem uma Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Carioca, poderia estar presente lá. Há uma Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, poderia estar presente lá. Há uma Secretaria Nacional de Direitos Humanos com status de ministro, afinal, o governo Lula tem 37 ministérios, poderia estar presente. Vai ter da aviação civil. Poderia estar presente. Há também a OAB, é nesse momento que a OAB precisa estar presente, não só defendendo as reivindicações corporativas. Agora, que é necessário? Está a polícia lá, fazer o levantamento caso por caso, me parece evidente. Agora, o que chama a atenção é como tudo isso chegou a esse ponto, de ter uma mansão, por exemplo, de um traficante e ninguém nunca ter visto, quando ela é tão visível ao LUNU, né? Nunca também ninguém ter detectado aquilo. Agora, porque não estava ocupado, ninguém estava prestando atenção. Né? Mas de longe, agora, é fundamental. E o que me chama a atenção, finalmente, é o presidente Lula, a ausência do presidente. O presidente nunca está presente nos momentos chaves que ocorrem no Brasil. Enchente, há um problema de desbarrancou. Em 8 anos, ele nunca teve, em todos os momentos graves, ele não teve presente, onde ele poderia receber alguma pergunta indiscreta. Isso é muito desagradável. Hoje, aliás, pergunta discreta ele recebeu, né, lá no Maranhão? Recebeu, ele visitou o Maranhão para agradecer o apoio da família Sarney. Triste dizer isso, quem diria que o Lula um dia iria agradecer o apoio da família Sarney? E um jornalista do Estadão perguntou, mas como é que o senhor se sente apoiando a oligarquia Sarney? Ele respondeu o seguinte, o senhor precisa de um tratamento, o senhor precisa de um psiquiatra, né? O senhor não consegue mudar a sua forma de viver o mundo. Isso é triste. Primeira forma como ele respondeu ao jornalista uma pergunta absolutamente normal. Segundo, triste é saber que ele apoia
apoiou uma oligarquia, a mais reacionária do Brasil, e o Maranhão é o estado que tem os piores IDHs do Brasil. Agora, voltando ao caso do Rio de Janeiro, Vladimir, o que a gente não tem dúvida é assim, onde não existe uma ocupação da sociedade, da autoridade, o crime vai lá e ocupa, dá emprego, né? Emprego, diz que dá proteção, e assim vai. Que ontem a gente falou também aqui que pode acontecer o mesmo com a Amazônia. E a gente tem que depois ter que fincar uma bandeira lá de volta, né? Eu acho que tem 3 coisas importantes aí, né? A primeira, me chamou muita atenção o fato de que boa parte da imprensa deu muito mais destaque para os 30 carros que foram incendiados do que para as 34 mortes que ocorreram nos confrontos à polícia. Isso é um índice que me parece bastante interessante. Quer dizer, uma crítica que você faz à cobertura da imprensa. Não, porque eu acho que isso aí, na verdade, é um sintoma de uma outra questão, que seria o segundo ponto, que é mais ou menos a seguinte. Quer dizer, existe uma relação de lógica de guerra civil entre a polícia e a população dessas regiões, né? E isso é uma coisa que desagrega a possibilidade da polícia conseguir algum tipo de resultado efetivo na hora de combater o crime, né? Porque, para as populações, a polícia também aparece como tipicamente comportamento criminoso. Veja o que eles fizeram: saque, invasão, propina para facilitação de fuga. Ou seja, se você é um morador da favela, o que você vai pensar de uma polícia como essa? Que entre a polícia e o bandido, a diferença é uma diferença só de farda, né? Então, essa é uma questão importante que não deve ser negligenciada. Quer dizer, existe uma necessidade de reconstruir o que é a política securitária, o confronto a relação da polícia com a sociedade. Agora, o outro ponto é que, de fato, o terceiro ponto essas pessoas, elas estão num tipo de lógica, que é o tipo de lógica terrível. Consiste mais ou menos no seguinte: são pessoas que sabem que vão viver até os 25 anos, que não vão viver mais do que isso, né? Que com certeza vão morrer de uma maneira ou de outra. Quer dizer, é tudo ou nada, né? Para eles é tudo ou nada. Então, eles não têm nada a perder entrando no tráfico. Mas essa é a questão séria. E não tem outra opção também, né? Então, essa questão, se você conseguir construir, de fato, opções concretas para essas populações que foram totalmente alijadas do processo de absorção pelo Estado. Eu acho que é exagero falar que não... Até quero me corrigir aqui, que não há uma outra opção, mas que é o que está mais à mão ali, né, do dia a dia deles. Mas isso é um assunto muito complicado, né? Por outro lado, tem a questão que se discute muito da presença do Estado, da construção de alternativas. E o Estado tem instrumentos para isso, desde pequeno negócio via Sebrae, desde estimular a formação de cooperativas, desde qualificar a força de trabalho. O dinheiro do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, é fabuloso. Quer dizer, recursos existem. O que não há é uma política de Estado, entenda-se, Prefeitura, Estado e o governo federal, porque sem o governo federal isso não é resolvido. É fundamental a presença do governo federal. Quer dizer, a união desses três tipos de governo e saber que é uma coisa de longo prazo, né? Isso não se resolve nessa uma semana, que todo mundo diz no Brasil que é histórico. Tudo é histórico no Brasil. Daqui uma semana nós já esquecemos. O governador do Rio, Sérgio Cabral, e o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, ampliaram de 7 para 11 meses o prazo para a instalação das unidades de polícia pacificadora na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão. Até lá, o Exército deve ocupar os locais hoje, hoje mais o PP ganhou um espaço nos Morros do Rio. Foi no Morro dos Macacos, na Zona Norte. A unidade de polícia pacificadora do Morro dos Macacos é a 13ª a ser inaugurada. O capitão Felipe Barreto terá sob seu comando 230 PMs recém-formados que têm como principal missão conquistar o apoio dos moradores. É uma grande satisfação poder servir aqui e trazer essa paz para a comunidade que tanto precisava. A região é formada pelos Morros dos Macacos, Pau da Bandeira e Parque Vila Isabel. Há 1 mês e meio, o BOP ocupou a comunidade, um local estratégico. A nova UPP foi instalada ao lado de um CIEP na rua Armando de Albuquerque, uma das principais vias de acesso à comunidade e onde os tiroteios eram constantes durante as operações especiais. A nova UPP vai beneficiar 27 mil moradores da comunidade e dos arredores. Teve muito ruim aqui, mas teve ruim mesmo. Era um tiroteio, parecia guerrilha. Era muito tiro, entendeu? E agora, tá uma paz. Em meio à enorme cobertura da mídia, 3 meninos repórteres ganharam fama contando através da internet tudo o que viam e ouviam durante a invasão do Complexo do Alemão. Enquanto a polícia se preparava para ocupar o Complexo do Alemão, uma voz ecoava com 140 caracteres. No perfil do Twitter chamado Voz da Comunidade, relatos de uma testemunha ocular, informações que vinham de dentro da favela.
Mensagens como esta, corrigindo a reportagem de TV que dizia que o alemão estava sem energia elétrica. Ou esta, que revelava o erro de ver escombros, onde na verdade estava o canteiro de obras do PAC. Eu comecei a seguir essas mensagens no sábado à noite. Eram um pouco mais de 2.000 seguidores, como se diz no microblog. Hoje, 3 dias depois, olha só, já são mais de 30.000 pessoas atentas ao que esse perfil do Twitter revela. Por trás dele, um jovem de 17 anos que sonha em fazer a faculdade de jornalismo e 5 anos atrás fundou seu próprio jornal. René Silva se tornou conhecido antes de completar 12 anos. Com amigos, começou a escrever um boletim contando o dia a dia da comunidade. Minha mãe, meus avós, ninguém aceitava que eu ficasse fazendo jornal, porque eu andava muito na rua. Brincou de locutor de rádio. Não queremos que a obra pare, mas sim consertem a rua. Cresceu e se tornou referência. Depois de relatar o que viu da ação policial no Complexo do Alemão, René Silva ganhou as manchetes do mundo, da Inglaterra à Austrália, passando pela Argentina e pelo Peru. A expressão voz da comunidade ficou entre os termos mais citados do Twitter no Brasil. Notícias reais, que são de moradores dentro da comunidade, que estão repassando, não é a imprensa de fora que vem. Na redação improvisada, na casa da avó, os meninos repórteres René, Igor e Débora vão continuar a contar a vida de quem mora no Complexo do Alemão, que vai muito além da violência. Não é só a criminalidade que a gente tem coisas para passar, a gente tem coisas para passar sobre o PAC, tem o esporte também aqui. A gente vai atualizando vocês, fiquem ligados. A gente está pensando aqui só já como contratar esses meninos, que como você falou, né, a democratização da informação, mas um talento aí, jornalismo na veia. A comunicação móvel no Brasil está completando 20 anos. Os primeiros celulares chegaram no Rio de Janeiro em 1990. A evolução da telefonia móvel e dos aparelhos nessas 2 décadas impressiona. Por falta de um, o jornalista José Antônio Ramalho tem 4 celulares. Com eles, lê e-mail, navega pela internet, se guia pela cidade com a ajuda do GPS, transmite vídeos ao vivo. E tem brinquedinhos para torcer na Copa, dar uma de personagem de Guerra nas Estrelas, consultar livros escaneando o código de barras e até identificar uma música misteriosa que toca no rádio. Alô? Ah, e de vez em quando ele também fala pelo telefone. Obrigado. Tchau. Ramalho é um dos milhões de brasileiros que viu a vida mudar depois da chegada do celular. Os primeiros aparelhos, em 1990, eram os tijolões, desajeitados, grandes e ineficientes. Ele pesava quase meio quilo e eu não sei como é que eu conseguia colocar no bolso, inclusive, aquele celular. Era na época em que, quando tocava, todo mundo olhava assustado, né? Mais de 159 milhões são aparelhos pré-pagos, os grandes responsáveis pela universalização do serviço. Eles permitiram ao consumidor ter o produto e, ao mesmo tempo, controlar o quanto se gasta. O impacto na economia foi significativo. Essa tecnologia foi rapidamente percebida como uma tecnologia de muito valor na sociedade. Corta-se grama, número de celular. Toma-se conta de cachorro, lava-se carro. Isso deve ter dado um impacto muito grande na atividade econômica para aquelas pessoas, que nós dizemos na base da pirâmide, que têm muita dificuldade ao mercado formal. A transformação continua. A 4ª geração da telefonia móvel vai explorar a internet banda larga. E a modernidade, com cara de luxo, se torna essencial a cada dia. Num futuro próximo, as pessoas vão comprar um automóvel com um aparelho de celular embutido, talvez televisores, relógios. São tendências que estão começando a aflorar. Vocês arriscariam dizer que é o eletrodoméstico mais importante hoje? Olha, isso que foi lembrado na reportagem dos pequenos negócios, do encanador, do eletricista, é inacreditável. E o Brasil hoje tem mais de um celular por habitante. Tem quase 200 milhões de celulares. E o celular baratíssimo, foi uma verdadeira revolução. Agora, com tantos celulares, eu não sei como eles leem, né? Acho que ninguém lê livro. Né? Não dá tempo. Mas outro dia o Paulo Saldiva, que é um médico, que é colaborador aqui do Jornal da Cultura, ele
chamou a atenção para um outro lado. Ele dizia assim que o celular chegou e a gente pensou que ia economizar tempo, ia sobrar tempo para o lazer, mas que o tempo que sobra as pessoas acabam ocupando com mais trabalho e ficando, enfim, pouco ociosas. O celular não veio para abrir espaço para mais lazer. É interessante isso, porque eu nunca tinha pensado. Comigo acontece. Choveu forte nesta terça-feira em São Paulo. A cidade ficou mais de 2 horas em estado de atenção. O aeroporto de Congonhas parou e muitos motoristas ficaram ilhados. A chuva que começou pouco antes das 3 da tarde veio forte. O Centro de Gerenciamento de Emergências da capital registrou 21 pontos de alagamentos. Vários motoristas ficaram ilhados. O taxista ficou sem trabalho, entrou água no motor do carro. Chegou aqui perto, ele morreu. A placa, com força da água, levou minha placa dianteira. Rubens estava voltando do trabalho, tentou cortar caminho para fugir da enchente, mas não deu. Estava vindo, aí não vi água, de repente parou lá. Por causa do mau tempo, as operações de pouso e decolagem tiveram que ser suspensas aqui no aeroporto de Congonhas por mais de 1 hora. 29 voos que estavam programados neste período tiveram que ser reprogramados. 1 foi cancelado, 5 redirecionados para o aeroporto de Campinas e Guarulhos e 10 saíram com atraso. Só às 4h30 da tarde a situação voltou ao normal no aeroporto de Congonhas. A chuva também complicou o trânsito. Às 5 da tarde, foram registrados 120 quilômetros de lentidão. A média do horário é de 70 quilômetros. Na Avenida 23 de Maio, que liga a Zona Sul ao centro da capital, o motorista parou. No elevado Costa e Silva, no Minhocão, os carros também não conseguiam sair do lugar. Vários pontos da região do ABC ficaram alagados. A Avenida do Estado, que liga São Paulo às cidades de São Caetano, Santo André e Mauá, ficou intransitável em vários trechos. Ônibus e trens circulavam com dificuldade no ABC. Em alguns pontos era impossível continuar. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do menino Igor da Silva, de 10 anos de idade. Na quinta-feira passada, ele e o irmão Ebert, de 9 anos, voltavam da escola durante um temporal. O menor caiu no córrego. O mais velho tentou ajudá-lo e caiu também. Os dois foram levados pela enxurrada. O corpo do menor foi encontrado no domingo. O do mais velho, hoje à tarde. Triste essa história, né? Nossa. E se repete todo ano. Né? Não, essa é uma previsão que não falha. Que vai chover, que São Paulo vai virar um caos. Né? Aí é a questão da impermeabilização do solo, ocupação de áreas que não podiam ser ocupadas. Agora, o poder público pode fazer muita coisa, também não a curto prazo. Por exemplo, votar leis nas câmaras municipais da região metropolitana que diminuem a impermeabilização do solo nas casas. São pequenas medidas que podem ser feitas e que resolvem parte do problema, não resolve tudo. Agora, a história sempre se repete, assim como no Natal vai ter uma blitz na Galeria Pajé. Então, são coisas que a gente já sabe que infelizmente se repetem. E no caso das enchentes, tem a ver com o poder público, que não faz uma previsão com antecedência. Né? Jader Barbalho renunciou hoje ao mandato de deputado federal. A atitude seria um protesto. Jader foi eleito senador pelo PMDB do Pará, mas não vai poder exercer o cargo por ser considerado ficha suja. Assina deputado Jader Barbalho. Em carta entregue à Câmara dos Deputados, hoje de manhã, Jader Barbalho abriu mão do mandato que termina no dia 31 de janeiro de 2011. Ele alegou que vive uma situação extravagante de ser elegível e, ao mesmo tempo, inelegível. O PMDBista foi o segundo candidato ao Senado mais votado no Pará, com 1.800.000 votos. Mas ele acabou enquadrado na lei da ficha limpa pela Justiça Eleitoral e impedido de assumir a cadeira. Na ação, Jader foi acusado de participar de desvio de dinheiro do Banco do Estado do Pará, o Banpará. Quando o escândalo estourou em 2001, ele era senador e, para não ser cassado, preferiu renunciar. No ano seguinte, Jader chegou a ser preso pela Polícia Federal, acusado de envolvimento com desvios na extinta Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Estão chocados? Não. Sensibilizados? Um sujeito como esse tenha sido deputado federal, né?
Quer dizer, tem algo foi reeleito. Mas tem algo de cômico nisso. Quer dizer, ele renuncia faltando 2 meses para o final do mandato, né? Quer dizer, como se isso tivesse algum tipo de peso simbólico, né? Ele diz que está ofendido. Eu não prestei atenção se tem na matéria que diz que ele se diz híbrido, porque o mesmo STF que aprovou a candidatura dele como deputado agora nega. Não, na verdade é para que o a lei Senado. do ficha limpa ela foi aprovada agora, né? Então, mas ele disse que quer dizer, existe valia para essa eleição. Qualquer pessoa que consegue pensar entende claramente a situação. Não há nada de estranho na situação dele. Agora, por que ele fez isso? De ficar... Não é só algo que é um jogo de cena? Não, porque é a lei da ficha limpa, como não, mas agora, abandonar. Mas isso também, ele compareceu a menos de metade das sessões. Foi feito um levantamento, a menos de metade das sessões ele compareceu. Ele não apresentou um projeto de lei em 4 anos. Quer dizer, portanto, não teve qualquer participação, não foi um representante do povo do Pará na Câmara dos Deputados, não foi nada disso. Agora, ele tem de explicar outras coisas, o dinheiro do ranário, era um ranário enorme que desapareceu, esses recursos do Banco da Amazônia, do Banco do Pará, e tem a questão quando ele foi ministro do Sarney da Reforma Agrária, a história é longa, eu lembro, historiador, infelizmente, é uma coisa chata, tem memória e a gente lembra de coisas inconvenientes. Por isso que você está aqui. E a gente lembra de coisas inconvenientes. Então, desde a época da Reforma Agrária, ele foi acusado, né, de ter valorizado terras. Então, tem coisas muito... Ele foi governador do Pará, situações muito desabonadoras. Agora, ele, inclusive, ele disfarçando as algemas. As algemas, com a pastinha ali na frente. Profissional, pôs a malinha ali. Mais 2 nomes são dados como certos para assumirem ministérios no governo da presidente Dilma Rousseff. Paulo Bernardo deve mudar do planejamento para comunicações. O atual secretário de Saúde do estado do Rio de Janeiro deve assumir o Ministério da Saúde. A indicação foi do próprio governador do Rio de Janeiro. O cirurgião Sérgio Cortes ocupa a Secretaria de Saúde do Estado desde 2007. Na gestão dele foram criadas as UPAs, Unidades de Pronto Atendimento. A confirmação de Sérgio Cortes para o Ministério da Saúde pode criar um impasse dentro do principal aliado do governo, o PMDB. Os PMDBistas da Câmara e do Senado passam a disputar a chance de indicar um nome para um único ministério, o das cidades. Até agora, apenas 3 nomes foram oficializados. Guido Mantega na Fazenda, Miriam Belchior no Planejamento e Alexandre Tombini no Banco Central. Mas já são dados como certos Antônio Palocci na Casa Civil, Gilberto Carvalho na Secretaria-Geral da Presidência e José Eduardo Cardoso na Justiça. Devem ser mantidos Alexandre Padilha nas Relações Institucionais, Carlos Lupe no Trabalho, Fernando Haddad na Educação, Nelson Jobim na Defesa e Wagner Rossi na Agricultura. Henrique Meirelles é cotado para uma nova Secretaria de Portos e Aeroportos. E Aloysio Mercadante para Ciência e Tecnologia. Também devem ter espaço os petistas Fernando Pimentel e Patrus Ananias. O PT ainda quer indicar para o Ministério do Turismo o deputado Luiz Sérgio. Esse cientista político afirma que, apesar da aparência de continuidade, a presidente eleita dá sinais de personalidade do novo governo. Embora ela tenha aceitado bastante nomes indicados pelo Lula, mas ela tem também colocado em pastas estratégicas pessoas escolhidas pessoalmente por ela, como é o caso do ministro Palocci, como é o caso da ministra Miriam Belchior. E vocês sentem que é mais do mesmo, como se disse? Mais do mesmo, é continuismo e não continuidade. Uma coisa é continuidade, você ter os princípios num programa de governo que continua o outro. Outra coisa é continuismo. Ou são os mesmos, ou eles trocam de cadeiras. Ou pessoas que, por exemplo, no caso do Banco Central, exerciam outra diretoria. Isso parece nem na República Velha, nunca na história desse país. E o presidente Lula está pressionando para o Haddad continuar na educação, já indicou, já pressionou o Haddad, já indicou outros. Eu nunca vi, inclusive o caso do Palocci, lembrar o caso do sigilo do caseiro, que é uma coisa gravíssima. Em qualquer país sério, que o Brasil não é, politicamente falando, aquilo lá encerrava a vida política. Ele invadiu o sigilo do caseiro, acusou falsamente e aquilo lá caiu no esquecimento, resolveu-se, contratou um bom advogado. Agora, esse ministério é puro continuismo. Agora, quando o Lula quer sugerir, de alguma maneira pressionar, não é o nome do Haddad? Ele tem de lembrar que, que a presidente, ela não é presidente do presidente, ela é presidente do Brasil. Ele não entendeu ainda. Vladimir. Não, na verdade, não esperava algo muito diferente. Eu imaginava que, num primeiro momento,
ela comporia a partir da base do que já está no governo, né? Até porque ela vai precisar de um tempo para conseguir impor, bem, se ela tiver a sua personalidade, ela vai precisar de um tempo para poder impor esse tipo de situação. Agora, eu só insistiria num fato, me parece que do ponto de vista da estrutura da equipe econômica, ela é muito mais coerente do que a equipe econômica do Lula, né? Porque ela é uma equipe econômica que tem uma cara muito mais bem definida, né, do que a equipe econômica do Lula, que era uma equipe econômica bipolar, né? Você tinha um desenvolvimentista no Ministério da Fazenda, você tinha um monetarista no Banco Central, e você tinha conflitos abertos, bem, toda semana saía, um falava uma coisa, outro falava outra, né? Então essa, ao que parece, é um pouco mais orgânica. A gente vai ver o que vai acontecer, né? Revelada a identidade do jovem que entregou ao site Wikileaks informações sigilosas sobre segredos militares e diplomáticos dos Estados Unidos. A divulgação desses dados se transformou num pesadelo para o governo americano. O nome dele é Bradley Manning. Ele tem 23 anos, é um ex-analista militar dos Estados Unidos e o principal suspeito de passar os milhares de documentos secretos para Julian Assange, fundador do site Wikileaks. Antes de ser preso e levado para uma base da Marinha Americana, Manning transferiu os papéis secretos sobre a guerra no Iraque e no Afeganistão e sobre os bastidores da diplomacia dos Estados Unidos. Todo esse material ele recolheu quando trabalhava numa base militar no Kuwait. As autoridades norte-americanas investigam se Manning tem outros colaboradores que continuam repassando papéis oficiais ao Wikileaks. Hoje o site ficou fora do ar durante várias horas, depois de sofrer um violento ataque de hackers. A suspeita sobre o ataque recai sobre serviços de inteligência dos Estados Unidos, entre eles a CIA. Qual a grande revelação que tem eu acho que essa é, de fato, uma das notícias mais impressionantes dos últimos tempos. Quer dizer, isso é o jornalismo do futuro, né? Quer dizer, dessa vez a internet demonstrou para que ela realmente serve, né? Quer dizer, ela consegue criar uma situação na qual nenhum governo é capaz de intervir, porque é uma situação onde você não tem mais como controlar. Agora, é muito importante lembrar do seguinte, porque está tendo um tipo de colocação desse tipo do que está sendo apresentado pelo Wikileaks, que dá a impressão de que, quer dizer, dados sigilosos do governo foram passar para a opinião pública, certo? E não é exatamente só isso que está acontecendo, certo? Quer dizer, o que se descobriu? Bem, primeiro são 250 mil telegramas, a gente não chegou nem a 1/10 deles. Mas a gente já descobriu, por exemplo, que o governo norte-americano ele é responsável por crimes tipificados. Quer dizer, por exemplo, eles espionaram líderes das Nações Unidas. Ou seja, eles invadiram a privacidade de pessoas que sequer podem ser vistas como pessoas dentro do território norte-americano. Quer dizer, a notícia é que existe uma falta de limite, não, é isso? A notícia é que, a despeito de uma guerra contra o terror, certo, os governos se veem como podendo fazer qualquer tipo de coisa. Ou seja, para combater um crime, você produz vários outros crimes. A lógica é fantástica. Agora, há um cinismo absurdo nisso, porque quando a Hillary Clinton fala que a comunidade internacional foi atacada com isso, não, a comunidade internacional foi atacada quando eles começam a violar a vida privada, por exemplo, de líderes das Nações Unidas. Aí sim. Mas qualquer governo faz isso, infelizmente, né? Se nós revelarmos os papéis da China, o que nunca ocorrerá porque ela é uma ditadura e nos Estados Unidos é uma democracia, imagino que documentos devem ter lá. Agora, isso terá pouca interferência na vida política norte-americana. Os papéis do Pentágono no início dos anos 70 teve uma interferência direta porque envolvia a guerra do Vietnã, né? Agora, os relatos que aparecem são os relatos da verdade também. Os países árabes, a liderança da Arábia Saudita, etc., Emirados Árabes Unidos, o que eles desejam? Desejam que o Irã, por exemplo, seja bombardeado. Então é interessante isso porque gera essa quer dizer, desvenda um pouco a política dos grandes estados. Eu só preciso ir adiante, tem mais notícias aqui sobre o Wikileaks. Muitos já consideram o Wikileaks a principal ferramenta do jornalismo investigativo, como disse aqui o Vladimir. O Jornal da Cultura explica como o site consegue as informações sigilosas. O Wikileaks usa um sistema de criptografia, uma fórmula matemática capaz de criar códigos que impedem a violação de dados. Dessa forma, as informações ficam fechadas em um cofre considerado seguro. O Wikileaks tem como a principal política proteger as fontes, ou seja, quem entrega os documentos secretos.
Por isso, não faz gravações com fontes que possam ser identificadas. A veracidade dos documentos entregues ao site são checadas por um grupo de jornalistas. A equipe também faz um resumo do que é publicado e anexa os documentos que comprovam a informação. E entre as inúmeras revelações do Wikileaks sobre os bastidores da diplomacia americana, algumas envolvem o Brasil. E uma delas deixou o ministro da Defesa, Nelson Jobim, numa situação bem desconfortável. De acordo com o Wikileaks, Jobim teria dito ao ex-embaixador americano Clifford Sobel que Samuel Pinheiro Guimarães, ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, odeia os Estados Unidos. Guimarães, ex-secretário-geral do Itamaraty, seria um dos responsáveis por uma política anti-americana da diplomacia brasileira. Nelson Jobim divulgou nota oficial elogiando Guimarães e negando que tenha feito a afirmação publicada pelo site. O Jornal da Cultura volta depois do intervalo a seguir o problema... Eu preciso para o intervalo, desculpa, Vladimir. A seguir o problema habitacional no Brasil. Faltam 5 milhões de moradias no país, mas existem 7 milhões de imóveis vagos nas cidades brasileiras.